Depois de causar 2 graves acidentes ambientais na divisa entre Minas e Rio de Janeiro, uma mineradora da Zona da Mata consegue novamente autorização para retomar as atividades. A empresa ainda não pagou todos os prejuízos causados pelos últimos acidentes ambientais e a decisão revoltou moradores e ambientalistas do estado. A decisão de autorizar a construção de uma nova barragem foi tomada pelo Conselho de Política Ambiental, o COPAM. A Fundação Estadual do Meio Ambiente chegou a recomendar o cancelamento da licença, mas os conselheiros não acataram. O que se faz é uma análise do desempenho ambiental do empreendimento durante a vigência da licença anterior. E nós concluímos que, tecnicamente, esse desempenho não foi satisfatório. Por isso, nós fomos desfavoráveis à revalidação da licença de operação. Em janeiro desse ano, uma barragem de rejeitos da mineradora Rio Pomba Cataguases rompeu e arrastou toneladas de lama por várias cidades na divisa entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Foi o segundo acidente do mesmo tipo em menos de um ano. 5.000 pessoas ficaram desabrigadas. A tragédia foi tão grande que comprometeu até o abastecimento de água para milhares de pessoas por vários dias. A empresa foi condenada a pagar multa de 75 milhões de reais, mas recorreu na justiça. 6 meses após o acidente, apenas 300 acordos de indenização foram firmados. Ambientalistas concordam que a liberação das atividades da empresa é preocupante. Os 2 acidentes que aconteceram mostram, infelizmente, claramente de que a empresa não tem responsabilidade ambiental capaz de lhe dar crédito para continuar exercendo sua atividade. Eu entendo, inclusive, que as instituições que votaram favoravelmente à continuidade de suas atividades, elas deveriam tomar providências para garantir que nada aconteça, porque se acontecer um novo acidente, acho que todas elas serão corresponsáveis pelas consequências. A direção da empresa afirma que já foram firmados acordos com 90% das famílias atingidas no último acidente. As restantes preferiram cobrar pelos prejuízos na justiça. Segundo a assessoria de comunicação da empresa, a nova barragem pertence a outro empreendimento da mesma empresa. A Associação dos Moradores de Miraí ainda discute ações em protesto contra a reabertura das atividades da Rio Pomba Minerações na região. E está conosco também ambientalista e advogado Mário Werneck. Boa noite, Mário. Boa noite. O que dizer dessa decisão aí do Conselho Ambiental? Lamentável, até o nome da cidade, parece que eles falam Miraí e vai descer tudo da mesma forma esse ano, né? Porque pelo 2º ano consecutivo aconteceu essa tragédia em Miraí e, infelizmente, a empresa disse que pagou aí a 90% das pessoas, mas e o dano moral coletivo, né? Aquilo tudo que aconteceu com toda aquela comunidade, que isso é muito comum acontecer num escândalo ambiental. Ali aconteceu pela primeira vez no Brasil a figura do refugiado ambiental, né? Porque as pessoas são verdadeiros refugiados ambientais, tiveram que largar seus lares, largar efetivamente o lugar onde criaram seus filhos, as suas propriedades que eram de subsistência. Agora, o doutor Fernando Galvão, hoje juiz militar, defendia a tese, quando procurador de justiça, o seguinte: se o Conselho de Política Ambiental do Estado, que deferiu a licença, ao contrário do que a FEAM pregou, porque a Zuleika Torquete ele disse que a FEAM deu parecer contrário, se houver no futuro alguma coisa, tem que punir efetivamente aqueles que liberaram a licença através do Conselho, que aí, em verdade, eles devem ser denunciados por crime. Isso é o que deve acontecer, porque isso não pode mais ficar impune da forma como está. Mário, boa noite. Boa noite. Concordo inteiramente com você. É claro que a gente defende o desenvolvimento sustentável, que se tente aliar a defesa do meio ambiente com o desenvolvimento econômico. Mas num caso desse, em que a empresa já provocou 2 acidentes graves, não pagou multa, enfim, uma série de problemas econômicos, sociais na região. Como entender uma decisão dessa permitindo a essa mineradora irresponsável pelo histórico dela que faça um outro empreendimento? E vale lembrar, só completando, Peninha, que o próprio Conselho entendeu que as alegações da FEAM não eram suficientes. Não seria óbvio aí, Mário? Que conselho? O Conselho Ambiental. Eu acho que, inclusive, pode-se falar mesmo, é uma empresa irresponsável e não cabe nenhuma retratação pública, não. É irresponsável mesmo, pelo 2º ano consecutivo. Agora, o que a gente fica mais indignado é o seguinte: a Constituição Federal prevê esse tipo de princípio do poluidor pagador. Quem polui tem que pagar, eles não estão pagando. Como que vai se mensurar digamos assim, os animais que foram mortos, as plantas que foram dizimadas, o ipê roxo, o jacarandá-tã, isso não foi pago de forma alguma. A própria fábrica de tecidos que atua na região teve que ficar fechada vários dias
E também lucro cessante, né? Isso é muito comum no direito. Agora, o que mais deixa a gente com muita indignação é o seguinte: como que um Conselho de Política Ambiental do Estado, e eu acredito que nós sempre elogiamos a postura aqui do Estado na questão ambiental, se presta a um tipo de papel desse, e se acontecer isso nas chuvas agora de outubro, quem efetivamente vai ser o principal causador disso? Não é possível, tem que ter mais responsabilidade ambiental. Mário, só mais um detalhe, existe ainda alguma forma de impedir esse empreendimento sem uma fiscalização mais ampla? Olha, eu acho que os moradores de Miraí têm que procurar a ordem dos advogados, vão procurar um bom advogado e intentar uma ação popular contra esse ato desumano que foi cometido contra a população de Miraí. Isso não pode continuar da forma como está. Alguém tem que dar um basta nisso, porque novamente isso vai acontecer, famílias vão ficar numa situação e, infelizmente, nós estaremos aqui na Bandeirantes discutindo novamente em janeiro. Rompe-se mais uma barragem da mesma empresa que mudou apenas seu aspecto de razão social. Com risco de mortes. Com certeza absoluta. Tá certo, Mário. Obrigado mais uma vez pela sua presença e uma boa noite. Boa noite.